Sejam bem-vindos à madrugada de oração. Bem pertinho de mim, eu queria que você prestasse bem atenção no que diz essa canção nesta madrugada de oração. Aonde Deus está falando esta semana conosco sobre não há nada que a oração não possa mudar. Essa canção diz que Josafá orou e a estratégia veio do Senhor. Aleluia! Tem gente orando por você essa madrugada. E a oração faz a boca do leão se fechar contra a sua vida. Oração é falar com Deus. Em qualquer situação, Deus vai te escutar. Ele vai ouvir o seu clamor. Seja de pé, seja ajoelhado, seja sozinho ou com outras pessoas, da forma que for, Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir a tua oração. Fale com Deus. Se as portas se fecharem, Ele abrirá portas mais uma vez. E o combustível do cristão é a oração. Ouça o que diz essa canção. Seja de pé, deitado, ajoelhado. Não cesse, não pare de orar. Não pare de orar, porque Ele te dará a resposta. Com certeza, Deus responde a oração do justo. Deus responde a oração do justo. Deus responde a oração daquele que clama por Ele. E se você clamar por Ele nessa noite, Ele ouvirá a sua oração. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, nós estamos ministrando na madrugada de oração sobre o tema não há nada que a oração não possa mudar. Amém? Deus pode mudar tudo através da oração. E não existe oração que um servo de Deus faça que não tenha resposta. Eu nunca vi um justo sem resposta. Eu creio que a oração também é o alimento para a nossa vida. E no livro de Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. A Bíblia diz que Elias orou e ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este foi o sinal que Deus deu a Elias, que uma forte chuva ia descer. Durante muito tempo nós cantamos esta canção na igreja, que diz: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e este é o sinal que a tua chuva faz descer, faz chover. Elias, então, ele viu um sinal no céu, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aqui no livro de Tiago 5, 17 e 18 diz que Elias, ele era humano e frágil como nós, mas ele orou com insistência para que não chovesse.
e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E o verso 18 diz: ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Olha como o poder da oração na vida de um ser humano. Elias era humano, frágil como qualquer um de nós, e ele orou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses e não choveu. E o dia que Elias orou para chover, Deus mostra a Elias uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. E bastou apenas esse sinal para que o céu se abrisse e a chuva descesse e a terra começou a produzir o seu fruto. Olha como é o poder da oração. Um homem como Elias, que era humano, frágil, orou, o céu se fechou para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Logo depois ele ora, depois desse tempo, Deus mostra a ele o sinal, como eu disse, que a nuvem no céu do tamanho da mão de um homem, e de repente a chuva desce sobre aquela terra e começa a produzir os seus frutos. Este é o poder na oração, na vida daquele que tem as características de Elias. Quais eram as características de Elias? Primeiro, Elias, ele era um profeta, para quem não sabe. E Elias, ele profetizava aquilo que Deus lhe mandava dizer, e ele acreditava, e com autoridade, ele então determinava que aquela determinada coisa ia acontecer. Quando ele ora, ele profetiza, ele determina, e com autoridade ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses. Quando ele também ora, determina e com autoridade ele profetiza para que chovesse, e a chuva caiu sobre aquela terra e deu muitos frutos. As características de Elias: primeiro, ele era um homem que vivia uma vida de santidade. Alguém que se separou para Deus, alguém que viveu uma vida intensa, cumprindo o propósito, o chamado de Deus para a sua vida. Elias foi o profeta que enfrentou os profetas de Baal, que enfrentou Jezabel. Elias foi o profeta que ele teve uma coragem que talvez outros não teriam naquele tempo, de enfrentar Jezabel e derrubar os profetas de Baal, que eram muitos. E Elias então orou e o fogo desceu, a Bíblia também diz. Elias orou, tudo parou, o céu se fechou, ficou sem chuva durante anos. Elias ora novamente, a chuva cai sobre aquela terra e a terra dá o seu fruto. Elias, ele tinha uma vida de santidade. Ele era separado para Deus. E eu quero dizer para você que Deus nos chama à santidade, à santificação. Talvez você se contamina com tantas coisas nesse mundo, coisas que você acha até normal, mas não são para Deus. Talvez você tenha se alimentado de muitas coisas que não vêm do Senhor. A santidade, a santificação, vem de alguém que se alimenta daquilo que é do céu, daquilo que vem de Deus. De alguém que se alimenta da palavra, de uma vida de oração, de jejum, de busca, de entrega. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E Elias, ele buscou a santificação. E por isso ele foi um homem que ele tinha autoridade. Aquilo que Elias profetizava acontecia. As suas orações eram respondidas. A segunda característica de Elias é que Elias, ele era um homem corajoso, valente.
Ele não teve medo dos profetas de Baal, ele não teve medo de enfrentar Jezabel, porque ele tinha coragem. Ele era valente. Os valentes de Deus não desistem, mas perseveram e conquistam. Elias tinha essa característica de ser corajoso e valente. Hoje nós estamos vivendo uma situação no mundo onde as pessoas não têm coragem, estão com o coração cheio de medo, atemorizadas e aterrorizadas. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem. Ele era corajoso, ele era valente. Por isso ele enfrentou os profetas de Baal e os derrubou, os destruiu, assim também como ele enfrentou a Jezabel. A característica de Elias como homem corajoso e valente fez com que ele enfrentasse uma grande batalha espiritual. E toda batalha e luta espiritual, ela é vencida por aqueles que perseveram e são corajosos pelo poder da oração. E pelo poder da oração, Elias venceu. A terceira característica de Elias que é necessário ter em nós para que possamos ver os resultados das nossas orações, para ver as palavras que nós liberamos proféticas se cumprindo, para ver a oração mudando situações, porque não há nada que a oração não possa mudar. A terceira característica de Elias. Elias, ele foi perseverante em obedecer à direção dada por Deus. Tudo que Deus lhe falava, quando nós vemos a história de Elias, nós vemos que tudo que Deus falava com ele, ele fazia. Toda a direção dada por Deus, ele obedecia, ele não pensava duas vezes em obedecer a direção que Deus estava lhe dando. Por isso que Elias, ele tinha autoridade, ele tinha ousadia ao orar. E as orações de Elias eram respondidas. Você pode ler a história de Elias e você vai ver que Elias ora, como eu disse anteriormente, o sol para. Elias ora e fica 3 anos e 6 dias sem chover, e 6 meses sem chover, como eu acabei de ler. Olha o que a oração de um homem faz. E depois Elias ora e a chuva desce sobre aquela terra e produz os seus frutos. A terra começou a produzir, a terra que estava infrutífera começou a produzir. Eu quero dizer para você que você precisa orar. Este é um tempo que Deus tem nos chamado à oração. E quanto mais nós orarmos, ainda é pouco. E eu te pergunto, quantas vezes você orou hoje? Talvez você só ora quando vai à igreja. Talvez você não tenha o hábito de orar na sua casa, de orar de dia, de tarde, de madrugada, de ter um tempo de oração, de busca. E eu quero te dizer que nós estamos sendo chamados nesse tempo por Deus a uma vida de intensa oração. Assim como Elias era humano e frágil, orou e ficou sem chover durante 3 anos e 6 meses, como ele orou, Deus fez. Quando Elias orou para que Deus então fizesse chover, a chuva desceu e a terra deu frutos. Precisamos, nesse tempo, usar a arma poderosa que é a oração. Há poder na oração. Existem alguns livros escritos sobre isso, o poder da esposa que ora, o poder da criança que ora, o poder do esposo que ora, o poder da mãe que ora. Esses dias eu li várias vezes um livro bem pequeno, eu tenho ele, mas que impactou a minha vida, Mães Intercessoras.
Esse livro traz muitos testemunhos e nos leva a entender o poder da intercessão, da oração. E nós, como mães, você que é mãe que está me assistindo, poder interceder e orar pelos seus filhos, porque tudo pode ser mudado através da oração. Não há nada que a oração não possa mudar. Eu vivo isso na minha vida todos os dias. A minha experiência com Deus de oração diária. Todos os dias eu clamo ao Senhor e eu tenho visto respostas de Deus na minha vida, na vida dos meus filhos, na minha família, na vida da igreja a qual o Senhor tem me dado o privilégio de cuidar. E chegou o momento que você precisa se levantar para orar. Ore como nunca você orou antes. Ah, eu não sei orar, pastora. Orar é falar com Deus. Quando você criar o hábito de orar, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca para que você ore como convém e debaixo da direção do Espírito Santo. Então a palavra para você nessa semana de oração, não há nada que a oração não possa mudar. As más notícias que nós estamos ouvindo e recebendo, eu quero dizer para você que elas podem ser mudadas sim, através da minha e da sua oração. Eu já vi Deus mudar situações muito mais graves e impossíveis do que estamos vivendo nesses dias por causa de uma oração. E eu quero orar por você para que Deus te desperte a uma vida de oração. Como Elias, que essas características de Elias, de se santificar, de ser uma pessoa, um homem ou mulher de coragem, de ser valente, porque o valente de Deus, como eu disse, não desiste, mas persevera e conquista. De ser alguém que então persevera na oração, alguém que crê naquilo que sai da sua boca, porque existem pessoas que oram, mas elas mesmas não acreditam, porque elas falam de boca para fora. E eu quero te dizer que a oração não é uma reza, a oração não são palavras repetitivas, a oração é você falar com Deus aquilo que você precisa, da sua forma, da sua maneira, como ouvimos nessa canção ainda há pouco, seja de joelho, de pé, no quarto, na sala, onde você estiver. Se você orar, Deus vai trazer respostas. Vamos orar nesta madrugada de oração. Ó Deus, eu oro para que cada pessoa que está assistindo essa live possa ser despertado a ter uma vida de intensa oração contigo. Ó Deus, assim como Elias, que era um homem humano e frágil, mas o Senhor ouviu a oração dele quando ele pediu que não chovesse durante 3 anos e 6 meses. Ele determinou, ele orou e não choveu naquele lugar. Mas o dia que Elias orou, pedindo chuva, o Senhor mostrou uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. E foi o sinal que o Senhor deu, que naquele dia ia chover. E Elias orou e a chuva desceu sobre aquela terra e produziu muitos frutos. Eu oro para que as características de Elias, de ser um homem que se santificava, um homem de coragem, um homem valente, um homem perseverante, determinado, um homem que decidiu ouvir a sua voz e obedecer exatamente aquilo que o Senhor lhe determinava. Deus, que isso possa ser gerado em cada um de nós todos os dias, para que, como Elias, possamos ver as nossas orações sendo respondidas. Assim como Elias, a oração, ele mudou os tempos, ele mudou até a natureza através da oração, aonde a chuva não desceu durante algum tempo, e no momento que ele orou pedindo chuva, a chuva desceu diante da oração de Elias. O fogo desceu. Elias orou e também em um determinado momento o fogo desceu do céu.
Que assim, ó Deus, possamos ter as características de Elias e sermos movidos por uma unção de oração, de intercessão nesses dias, assim como foi dada a Elias, para que as nossas orações, as palavras que saírem da nossa boca, possam se tornar reais, possam se concretizar, porque eu creio que não há nada que a oração não possa mudar. E eu profetizo que aquilo que sair da tua boca nesses dias, Deus vai fazer acontecer. Ore, clame, que Deus vai te dar resposta. Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Amém? Nós vamos orar por todos que estão infectados pelo coronavírus, em todo o Brasil e no mundo, para que sejam curados, para que milagres aconteçam. Vamos orar por proteção e livramento nas nossas vidas, nas nossas famílias. Ó Deus, nós oramos por todos infectados com coronavírus, em toda parte do Brasil e do mundo, que sejam estes curados, recebam o milagre do Senhor, os que estão em suas casas também, num leito, Senhor, em cima de uma cama, por causa de um câncer, por causa de um problema grave, Senhor, genético. Nós queremos declarar cura, queremos declarar milagre agora, Pai, sobre a vida de todos os enfermos, seja coronavírus ou qualquer outra enfermidade. Receba a cura, receba um milagre agora aí onde você está. Não há nada que a oração não possa mudar. Nós oramos agora, determinamos que o milagre já aconteceu na vida da pastora Clarinda. Pastora Clarinda, você está curada do câncer. Você já é um milagre. A vitória do Senhor te alcançou. E o seu testemunho vai glorificar a Deus e abençoar a muitos na terra. Nós oramos nesta hora para que o Senhor possa trazer proteção e livramento para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a cidade de Taiobeiras. Ó Deus, e nós declaramos que seja arrancado do Brasil e do mundo esse vírus invisível, que seja exterminado da face da terra. E que Taiobeiras, Minas Gerais, o Brasil e as nações da terra possam vencer esse vírus pelo poder da oração, pelo poder que há no sangue do Cordeiro. Eu declaro proteção, livramento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, manda dizer a você que está com o coração temeroso, com medo, você que está inseguro, insegura, você que está amedrontado, amedrontada. Tem pessoas que estão tendo síndrome do pânico nesses dias, terrível. Esta semana, Deus manda te dizer, não temas, porque nenhum mal te sucederá. O que você precisa é crer, confiar, que Deus estará te guardando e te protegendo e te livrando de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Creia, não tenha medo, creia que Deus estará te guardando, te livrando, te protegendo de todo mal. Esta foi a nossa madrugada de oração, aonde todas as madrugadas eu tenho orado por você, pela sua família e tenho profetizado livramento e proteção e milagres que já estão acontecendo. Que Deus abençoe a sua vida. Quero te lembrar do Projeto Compaixão, você que pode doar 1 quilo de alimento ou uma cesta básica. Estamos levando o evangelho das duas mãos, Jesus e o alimento para aqueles que precisam. Vamos então movimentar os céus com oração e a terra evangelizando e levando ajuda para aqueles que carecem. E se você quiser participar desse projeto, me procure pelas redes sociais e vamos então
juntos colaborar para que o Evangelho de Jesus seja levado àqueles que necessitam e que o alimento também chegue à mesa daqueles que carecem, daqueles que estão precisando, que estão necessitados. É tempo da igreja se levantar para orar, para evangelizar e para ajudar aqueles que necessitam, aqueles que carecem. Se cada um de nós fizermos um pouco, muitos serão ajudados. Que Deus abençoe a sua vida. Receba um grande abraço e um beijo no coração da pastora Renata Bussar, que está nas madrugadas, está durante o dia também, em alguns momentos do dia, orando na torre de vigia pela sua vida, pela cidade de Itaiobeiras, pelo Brasil, pela nossa região e pelo mundo. Que Deus te abençoe.